Irmãos e irmãs, o Evangelho desta quinta-feira, da segunda semana do tempo comum, retirado do capítulo 3, versículos de 7 a 12 do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para que não dissesse quem ele era. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje ainda temos recente o batismo de João nas águas do Rio Jordão. Deveríamos recordar a relevância do nosso próprio batismo. Todos fomos batizados num só Senhor, numa só fé, num só Espírito, para formar um só corpo. Eis aqui o ideal de unidade, formar um só corpo, ser em Cristo uma só coisa, para que o mundo acredite. No Evangelho de hoje, vemos como uma grande multidão da Galileia e também muita gente procedente de outros lugares se aproxima do Senhor. E Ele acolhe e procura o bem para todos, sem exceção. Devemos ter isso muito presente durante a nossa oração pela unidade dos cristãos. Percebamos como no decorrer dos séculos, nós cristãos nos dividimos em católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos e grandes confissões cristãs e outras confissões cristãs. Pecado histórico contra uma das notas essenciais da igreja, que é a unidade. Mas podemos nos ater na nossa realidade eclesial de hoje, das nossas dioceses, das nossas paróquias, dos nossos grupos de reflexões, dos nossos movimentos. Somos realmente um só corpo? Realmente a nossa relação de unidade é motivo de conversão para aqueles que estão longe da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa diocese? Que todos sejam um para que o mundo acredite. Pede Jesus ao Pai. Este é o proceder correto. Que os pagãos vejam como se relacionam um grupo de crentes que, congregados pelo Espírito Santo na Igreja de Cristo, têm um só coração e uma só alma. Recordemos que, como fruto da Eucaristia, em simultâneo com a união de cada um com Jesus, deve manifestar-se a unidade da Assembleia, pois alimentamos-nos do mesmo pão para sermos um só corpo. Portanto, meus queridos, o que significam os sacramentos e a graça que contém exige de nós gestos de comunhão para com os outros. A nossa conversão é a unidade trinitária, o qual é um dom que vem do alto. E a nossa tarefa santificadora não pode desviar os gestos de comunhão, de compreensão, de acolhimento, de perdão para com os demais irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.